E aí galera, tudo massa? Espero que sim. Dando continuidade, vamos para mais uma reunião. Hoje vamos para Direito Constitucional, resumos de reunião 4 e 5. Acredito que vai dar para ver, inclusive com tranquilidade, a matéria da reunião 4, também já adiantando a reunião 5, então tudo na reunião de hoje, beleza? Vamos começar Direito Constitucional, né? A gente já nas aulas anteriores, a gente teve a oportunidade de ver desde poder constituinte, normas de eficácia plena, normas de eficácia contínua, normas de eficácia limitada, histórico de Constituição, o que é direito constitucional, Constituição. Também já vimos o direito à igualdade, igualdade formal, igualdade material, já vimos também o princípio da legalidade e assim por diante. Na aula de hoje, a gente vai continuar vendo os direitos e garantias fundamentais, só lembrando que direitos e garantias fundamentais são gênero, que tem 5 espécies: direitos individuais, direitos coletivos, direitos sociais, direitos às nacionalidades e direitos políticos. A gente está entrando no artigo 5º, já vimos o direito à igualdade e o princípio da legalidade. Na reunião de hoje a gente vai ver o direito à vida, vai ver o direito à liberdade, tanto a liberdade de manifestação do pensamento como a liberdade religiosa de crença. E também iremos ver a liberdade de informação, tá certo? E também, ainda na reunião de hoje, vamos trabalhar a questão da inviolabilidade domiciliar, que é regra, e também as exceções, beleza? Então, dando continuidade, se você ainda não se inscreveu, se você está vendo esse vídeo em qualquer outro local que não seja no YouTube, vai lá no canal do YouTube e aí vamos refletir, se inscreve, o canal, e aí vamos refletir, beleza? Se inscreve, curte e principalmente compartilha. Essa é a ideia, compartilhe o máximo possível para que a gente possa fazer chegar a quem não tem a oportunidade de ter acesso a conhecimento. Tranquilo? Também segue a nossa página lá no Insta com o mesmo nome e aí vamos refletir. No Insta a gente posta questões e comenta depois e avisa quando lança os vídeos no canal. Todos os vídeos serão postados no canal do YouTube. Tranquilo? Direito constitucional, penal, quando acabar o direito constitucional a gente entra no administrativo, terminou o penal a gente entra no processo penal e legislação específica e as aulas de história, as reuniões de história, na verdade as aulas de história, a gente já viu a aula de história geral, a linha do tempo, e vai começar a ver história do Brasil, a linha do tempo, os principais temas da história do Brasil e depois a história de Pernambuco para quem for fazer o concurso da PM aqui em Pernambuco. Tranquilo? Então vamos começar por aqui. O artigo 5º, projeto, e aí vamos refletir, direito constitucional. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Vamos começar pelo direito à vida, certo? Direito à vida aqui, na verdade, o direito à vida, ele engloba 3 espécies. É o direito a nascer, o direito a manter-se vivo e o direito a uma vida digna. Certo? Então, o direito à vida ele é gênero, que tem 3 espécies: o direito a nascer, o direito a manter-se vivo e o direito a uma vida digna. Peço a participação de quem está aqui, por favor. Vamos lá. O direito à vida ele é gênero, tem quantas espécies? 3. São 3 espécies do direito à vida: direito a nascer, direito a manter-se vivo e direito a uma vida digna. A grande questão que se põe, né, e a gente está para que o STF venha julgar a questão da descriminalização do aborto. O primeiro ponto que a gente tem é saber a partir de que momento é que começa a vida, juridicamente se falando. Aqui a gente não está falando na vida no aspecto biológico, aqui a gente não está falando na vida no aspecto cardiorrespiratório, então aqui o que a gente está vendo é o aspecto jurídico. No aspecto jurídico, o entendimento que se tem, o entendimento que prevalece, é que podemos falar de vida e de proteção à vida no momento em que há a formação cerebral. E quando é que há a formação cerebral? É o momento em que o embrião atinge o útero, certo? Durante muito tempo o entendimento que se tinha é que a vida começava com a fecundação. O início da vida se dava com a fecundação. O espermatozoide entrava no óvulo, a partir daquele momento já havia o direito à vida. O entendimento que prevalece no STF é o entendimento de que é vida e há proteção jurídica sempre que houver a formação cerebral. E quando é que há a formação cerebral? No momento que o embrião atinge o útero. Isso é em torno da 12ª semana de gravidez. Então, temas interessantes são colocados aqui, mas desde cara, como estamos aqui memorizando, direito à vida, gênero, que tem 3 espécies: direito a nascer, direito a manter-se vivo e direito a uma vida digna. O direito a nascer, o marco temporal, o marco jurídico que você considera que há início de vida, é exatamente a formação cerebral.
Formação cerebral significa que o embrião atingiu o útero. O embrião que já lá fecundado, ele vai atingir o útero em torno da 12ª semana. Inclusive, esse aqui é o debate que vai se dar sobre a destinação ou não do aborto. Certo? Se você vai considerar se é ou não permitido, o marco é isso aqui. Não mais a fecundação, que durante muito tempo foi considerado o início da vida para fins jurídicos. Superado, então, o entendimento que prevalecia, que estabelecia o início da vida a partir da fecundação. Agora, a formação cerebral é o momento em que o embrião atinge o útero. Vamos para algumas questões interessantes, já que o direito à vida engloba o direito a nascer, manter-se vivo e vida digna, e o direito a nascer, repito, formação cerebral no momento em que o embrião atinge o útero. Vamos lá, primeira questão interessante, células-troncos. As células-troncos, como sabemos, elas vêm sendo utilizadas muito para fins de pesquisas, né? As células-troncos vêm sendo utilizadas para fins de pesquisa para tratamento de várias doenças. E, muito importante, caiu para o STF julgar, o STF julgou e entendeu que sim, pesquisas com células-troncos embrionárias são possíveis, desde que atinjam a legislação, desde que respeitem a legislação e desde que ocorram os 6 requisitos necessários para que possa haver. Então, se cair em concurso público, a seguinte pergunta para você: é possível a utilização de células-tronco no direito brasileiro? Sim, para o Supremo Tribunal Federal é possível a utilização de células-tronco no direito brasileiro e elas ocorrerão desde que respeitada 6 requisitos. Então, vamos memorizar aqui comigo, são 6 os requisitos para que nós possamos utilizar as células-troncos para fim de pesquisa. São células-troncos embrionárias e são 6 os seus requisitos. Deixa eu perguntar a vocês, é possível para o STF, para o direito brasileiro, a utilização para fim de pesquisa de células-troncos embrionárias, sim ou não? Sim. Sim. Mas para isso é necessária a presença de quantos requisitos? 6. São eles. Vamos lá? Lembrando lá quais são os 6 primeiros deles. Para fim de pesquisa e terapia, somente em relação às células-troncos embrionárias, apenas com as fertilizadas in vitro, embriões inviáveis ou congelados há pelo menos 3 anos, consentimento dos genitores, controle por comitê de ética e pesquisa. Isso é muito importante. Então vamos fazer um resumo do que a gente viu até agora. A gente já entrou em direitos e garantias individuais. Começamos a ver na aula passada. Vimos o direito à igualdade, igualdade formal e igualdade material. Vimos o princípio da legalidade. Na aula de hoje, a gente já entra no direito à vida e vimos que direito à vida é gênero, que tem, na verdade, 3 espécies. Direito a nascer, direito a manter-se vivo e direito a uma vida digna. No direito a nascer, nós vimos que nós temos que ter um marco temporal para se dizer aqui a vida para o aspecto jurídico. O Supremo entende que a vida, a partir do momento em que o embrião chega ao útero, ou seja, o início da formação cerebral que se dá em toda a 12ª semana, superado então o entendimento da fecundação. Dando continuidade, células-troncos. A grande dúvida que existia no país até o julgamento do Supremo Tribunal Federal era se era viável, se era possível juridicamente que houvesse pesquisas em cima de células-troncos embrionárias no país. E a resposta é sim. Mas para isso é necessário que estejam presentes os requisitos. O primeiro deles é para fins de pesquisa e terapia. Pesquisa e terapia, ou seja, para fins medicinais, para fins da busca de cura de doenças. Para fins de busca de cura de doenças, vai estar ajudando vocês, beleza? Então vamos lá. Segundo, somente em relação às células-troncos embrionárias, ou seja, não se permite que se ultrapasse o momento posterior ao momento em que o embrião, chega lá no útero, beleza? Então somente em relação às células-troncos embrionárias. Terceiro, apenas as fertilizadas in vitro ou in vitro. O que é isso? Aquelas que são feitas em laboratório, certo? Não é permitido diante de uma relação entre homem e mulher. Essa daqui tem que ser realizada com a fertilização in vitro. Quarto, embriões inviáveis ou congelados há pelo menos 3 anos. Ou seja, o embrião não é mais viável, ou seja, não poderia gerar um ser humano, ou, se viável, que ele esteja congelado há pelo menos 3 anos. Quinto, consentimento dos genitores, tanto que cedeu o espermatozoide como que cedeu o óvulo. E, finalmente, controle do comitê de ética em pesquisa. Então, a gente já dá para dar uma revisada, vamos aqui memorizando comigo. A gente está vendo que o direito à vida, ele tem 3 espécies, certo ou errado? Certo. Direito a nascer,
direito a manter-se vivo, direito à vida digna, direito a nascer. O marco temporal jurídico que se entende pelo STF é com a chegada do embrião, onde o embrião chegando no útero, ou seja, início da formação cerebral, superado o entendimento da fecundação. Outra dúvida que se tinha, é possível que se utilize para fim de pesquisa células-troncos embrionárias? A resposta é sim. Sim, é sim possível, mas em qualquer hipótese ou diante de 6 requisitos? Quais são os 6 requisitos necessários? Para fins de pesquisa e terapia, somente em relação às células-troncos embrionárias, apenas com as fertilizadas in vitro, embriões viáveis ou congelados há pelo menos 3 anos, consentimento dos genitores, controle por comitê de ética e pesquisa. Primeira questão interessante, então, célula-tronco, nós já sabemos agora que é possível, desde que sejam células-troncos embrionárias, para fins de pesquisa e terapia, somente em relação a células-troncos embrionárias, fertilizadas in vitro, inviáveis ou congeladas há pelo menos 3 anos, consentimento dos genitores e um controle por um comitê de ética e pesquisa científica. Tranquilo? Vamos agora para a segunda questão interessante, ainda no direito a nascer, que é a questão do aborto. Se a gente está dentro do direito a nascer, a gente analisa o aborto. Eu não vou entrar aqui num tema que está para ser discutido pelo STF, certo? O STF está para discutir a descriminalização do aborto. As pesquisas por aí afora, e dá em torno de 70% da população brasileira ser contra o aborto. Em torno de 30% é favorável, certo? Então, esse mérito, aqui não vamos entrar nesse mérito. O mérito vai ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal, e se o Senado e a Câmara quiserem legislar através de legislação específica ou através de emenda, que o façam. Então, a questão aqui é apenas jurídica para concurso. E para concurso, a ideia que se tem é que aborto, em regra, não pode. Aborto, em regra, é crime. Tem um errozinho aqui, ó. Eu vou pedir para vocês que estão em casa, prestem atenção, vocês que estão aqui também. Aqui, o crime de aborto não está previsto no 128. Na verdade, o crime lá do aborto ele vai estar previsto do artigo 124 até o artigo 127. Isso aqui foi um errozinho de edição, tá certo? Na verdade, o 128 traz as exceções. Tranquilo? Então, os crimes de aborto, eles estão tipificados entre os artigos 124 e 127, 126 e 127. Aqui é a exceção. Então, o que é o aborto? É a eliminação da vida intrauterina. Para a gente poder discutir o aborto, que está dentro do direito a nascer, que está dentro do direito à vida, vem cá, vamos aqui comigo, voltando aqui, ó. Direito à vida é gênero, tem 3 espécies. Direito a nascer, manter-se vivo e uma vida digna. Eu estou dentro do direito a nascer. Vimos o célula-tronco, agora nós estamos vendo o aborto. Dentro do direito a nascer, que está dentro do direito à vida, eu tenho o aborto. E o que é o aborto? Qual é o conceito de aborto? É a eliminação da vida intrauterina. Em regra, não pode. Em regra, é crime. Só existem 3 exceções. 2 legais e uma jurisprudencial. 2 exceções legais e uma jurisprudencial. A exceção legal, a primeira delas, é exatamente o que se chama de aborto necessário. É quando existe risco de morte da gestante. Lembra que a gente viu aqui que não existe direito absoluto? Os direitos são relativos. Nesse caso, nós temos um claro exemplo de direito relativo. O direito à vida da gestante bate de frente com o direito à vida do feto. Bate de frente, prevalece um. E a legislação estabelece que necessariamente o médico tem o dever de intervir em benefício da mãe. Nesse caso, prevalece a mãe e o aborto, a eliminação da vida intrauterina ocorrerá e não haverá crime. Só que aí eu pergunto e vejo que coisa interessante. Nós já começamos a ver em direito penal que crime é conduta típica, ilícita e culpável. Nós já estudamos o que é conduta, já estudamos o que é uma conduta típica, já estudamos o que é uma conduta ilícita. E vimos que dentro da ilicitude existem causas que excluem a ilicitude. Estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Beleza, o aborto necessário é um excludente de ilicitude. Um excludente de ilicitude. Não exclui a tipicidade e não exclui a culpabilidade. Ela exclui a ilicitude. Mas isso a vocês, quantas são as hipóteses de aborto no Brasil? São 3. 2 legais e uma jurídica. As legais são o aborto necessário e o aborto humanitário. Em caso de estupro, pode a mãe solicitar intervenção médica. Nesse caso, a lei fala em pode, então a decisão é da mulher, a decisão é da mãe. Aborto humanitário. A terceira hipótese, que é jurisprudencial, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O aborto em decorrência da anencefalia foi considerado válido pelo STF. Assim, a partir desta decisão, temos uma terceira hipótese de aborto aceita no nosso ordenamento jurídico, que é o aborto em decorrência de anencefalia. Ou seja, não há formação cerebral. Isso tem lógica. Qual é a lógica disso?
O direito à vida começa, como antigamente se entendia, através da fecundação ou através do momento em que há a formação cerebral. Formação cerebral. Então, se não há cérebro formado, não há que se falar em vida. Então, nesse caso, eliminação da vida intrauterina permitida pela via jurisprudencial, pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem, nós vimos que o direito à vida é gênero, que tem 3 espécies, o direito à vida é gênero, que tem 3 espécies, direito a nascer, direito a manter-se vivo e direito a uma vida digna. No direito à vida, nós vimos o conceito de quando começa com a formação cerebral, nós vimos a questão relativa à pesquisa com sangue nos troncos, que é possível, desde que respeitados esses requisitos, e vimos também a questão do aborto, que é a eliminação da vida intrauterina, essa eliminação da vida intrauterina, que em regra é crime, mas se 3 hipóteses é permitido. 2 legais, aborto necessário e aborto humanitário, e uma jurisprudencial, aborto em decorrência da anencefalia. Agora a gente passa a ver direito a manter-se vivo. O direito a manter-se vivo, as pessoas têm o direito de ter suas vidas preservadas pelo Estado. Assim, nem o Estado, nem os semelhantes têm, em regra, o direito de interromper tal processo natural. E aí, dentro desse tema, direito a manter-se vivo, nem o Estado pode, em regra, matar ninguém. Nem uma pessoa pode, em regra, matar outra. Porque eu digo em regra? Porque, em regra, se alguém matar alguém, responde pelo crime de homicídio. Mas vai ter as exceções. Excludentes de tipicidade, excludentes de ilicitude, legítimo defesa, estado de necessidade e assim por diante. Beleza? Em regra, o Estado também não pode matar. Mas nós vamos ver que tem uma única exceção. E essa uma única exceção está na questão interessante chamada pena de morte. Temos uma regra e apenas uma exceção. A regra é que não há pena de morte no Brasil. Em regra, o Estado não mata no Brasil. Em regra, juridicamente falando. Não estou falando aqui no aspecto sociológico. Não estou falando aí das milhares de mortes que acabam acontecendo, infelizmente, por atuação do Estado de forma equivocada, exagerada. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui do aspecto jurídico. Pelo aspecto jurídico, em regra, o Estado não mata. Sabe por que o Estado não mata? Porque existe o direito à vida na sua modalidade de direito de manter-se vivo. Mas essa regra não tem exceção, ou essa regra possui uma exceção? Possui uma exceção. E é exatamente a pena de morte. Artigo 84, inciso 19 da Constituição Federal, em caso de guerra declarada, os crimes militares poderão sofrer a aplicação da medida extrema. Veja que coisa interessante. O Código Penal Militar prevê a possibilidade de perdão judicial e que, caso este não ocorra, a pena será efetivada através de fuzilamento por um carrasco. Então, a única exceção para a pena de morte no país, a única hipótese em que pode haver pena de morte no Brasil é uma situação de guerra declarada e crime militar. Pena de morte, em regra, existe ou não existe? Pena de morte, em regra, não existe no Brasil. Qual é a única exceção? Guerra declarada, crime militar. Guerra declarada, crime militar. Exemplo, uma deserção, uma traição. E aí está tipificado no Código Penal Militar que ocorrerá através do fuzilamento. Nós vimos que o direito à vida é gênero, que tem 3 espécies, o direito a nascer, o direito a manter-se vivo e o direito a uma vida digna. O direito a nascer, nós já vimos que começa com a fecundação. O direito a manter-se vivo, a gente está vendo agora que é o direito que todos nós temos de ninguém atentar contra a nossa vida, nem o Estado atentar contra a nossa vida. Estamos na primeira questão, que é a pena de morte, e passamos agora a ver a questão relativa à eutanásia. O que danado é eutanásia? Primeiro, vocês têm que memorizar comigo que eutanásia é gênero que tem 2 espécies. A eutanásia é gênero que tem 2 espécies. A eutanásia é gênero que tem 2 espécies. Eutanásia ativa e eutanásia passiva, também chamada de ortotanásia. A eutanásia é gênero que tem 2 espécies. Eutanásia ativa e eutanásia passiva, também chamada de ortotanásia. Beleza, mas antes disso, vamos lá memorizar o conceito de eutanásia. Se o aborto é a eliminação da vida intrauterina, a gente viu lá no direito ao nascer, agora a gente já nasceu. Aqui agora é o direito de manter-se vivo. A eutanásia é a eliminação da vida extrauterina, por motivos altruísticos. O que é um motivo altruístico? É um motivo benevolente, é um motivo piedoso, ou seja, é matar por bondade. Pronto, agora vamos dizer, como é que o cara mata por bondade? Sim, matar por bondade é, por exemplo, quando você vê uma pessoa em estado terminal, sofrendo, com uma doença que não tem mais cura, e aquela pessoa só sofre, se você vai lá e mata ela, você comete um crime. Você responde por homicídio, mas responde por homicídio privilegiado. Por quê? Porque o direito brasileiro não permite a eutanásia ativa.
porque a eutanásia é a eliminação da vida extrauterina, que é homicídio, por motivos altruísticos ou por piedade. A nossa legislação permite ou não permite? Não permite. Aquele que comete tal conduta responde pelo homicídio privilegiado nos termos do artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal. Certo? Então vamos lá. Tem uma pessoa, está lá em estado terminal, um câncer terminal, quase morrendo, mas não morre, aquele sofrimento, aquela dor. A pessoa pede que você aplique uma injeção nela com algum tipo de medicação que ela vai levar a óbito. Você vai e aplica, você está matando uma pessoa. Conduta típica, conduta ilícita, o direito reprova, não há excludente de ilicitude nesse caso, porque é a eutanásia ativa e o direito brasileiro não permite. O que vai ocorrer é que você vai responder pelo crime de homicídio com uma diminuição de pena, é o chamado homicídio privilegiado, mas não é permitido no Brasil a eutanásia ativa, apesar de ser a morte por uma questão piedosa altruística, tranquilo? Agora vamos para a questão que interessa. Vamos para a eutanásia passiva, ou ortotanásia. A Justiça Federal vem entendendo ser possível parar de fornecer a medicação em estágio terminal se comprovada a impossibilidade de cura e se a pedido do paciente. Então observe, aqui é diferente. Aqui na ortotanásia ou eutanásia passiva você não vai ter uma ação, você vai ter uma omissão. Você dava a medicação para o cara simplesmente manter-se vivo, certo? Só que não há mais possibilidade de cura e o paciente pede à Justiça. A Justiça Federal vem entendendo que quando há esse pedido e há uma prova de que não há mais cura, é sim possível a aplicação da ortotanásia, que é a chamada eutanásia passiva. É um entendimento que vem prevalecendo na jurisprudência federal e aí nós estamos na terceira hipótese. Beleza? Tranquilo? Vamos dar continuidade. Então vamos fazer uma rápida revisãozinha aí, para a camarada que chegou poder participar da aula, tá certo? Uma revisãozinha rápida aí, do que a gente viu até agora. Vamos lá ajudar aí. Vamos me ajudando também o camarada que chegou, para ele poder participar e não perder o conteúdo da aula. A gente começou a ver o direito à vida, não é verdade? O direito à vida a gente viu que é gênero que tem 3 espécies. O direito à vida se divide em direito a nascer, manter-se vivo e uma vida digna. Tá certo? Vimos que o conceito de vida começa com a formação cerebral, certo? A vida do útero para a ida do embrião para o útero, certo? Embrião para o útero e não mais pela fecundação. Vimos lá no direito a nascer questões interessantes, como por exemplo, se é ou não é possível pesquisa com células troncos. E vimos que o STF entende que sim, é possível pesquisas com células troncos embrionárias, desde que presente 6 requisitos. Para fins de terapia, embrionárias, com fertilização in vitro, com consentimento dos genitores, com um comitê de ética e pesquisa, não é verdade? Então tem que ter os seus requisitos e estando presente, tudo bem. Segunda questão do direito à vida que a gente viu, o aborto, a eliminação da vida intrauterina. Em regra não pode, é crime, estão previstos no Código Penal. Tem 3 exceções. 2 legais e uma jurisprudencial. A legal, o aborto necessário, quando há risco de morte da gestante, o médico intervém em favor dela, direitos relativos. Aborto humanitário, a mulher escolhe se vai ter ou não em caso de estupro, direito à dignidade da pessoa humana da mulher, por isso que o humanitário e direito à vida do feto, ela escolhe. E no aborto em decorrência da anencefalia, por uma decisão do STF, lógica, porque se não há formação cerebral, a gente não pode falar em formação da vida. Vimos então o direito à vida no seu aspecto direito a nascer e passamos a ver o direito à vida no seu aspecto direito a manter-se vivo. E aí nós vimos 2 questões interessantes, pena de morte e eutanásia. Nós vimos dentro do direito a manter-se vivo 2 questões interessantes, pena de morte e eutanásia. Vimos que a pena de morte em regra não pode, o Brasil não permite a pena de morte, o Estado não mata juridicamente, só existe uma exceção com 2 requisitos, guerra declarada, crime militar. Guerra declarada, crime militar. Beleza? E depois a gente passou a ver a questão da eutanásia. Vimos que a eutanásia é a eliminação da vida extrauterina por motivos altruísticos, piedosos, por bondade. E vimos que tem 2 espécies, eutanásia ativa e eutanásia passiva. Vimos que a eutanásia ativa, que é aquela cometida por uma ação, o direito brasileiro permite ou não permite? O direito brasileiro não permite. Você responde por homicídio privilegiado. Já a ortotanásia ou eutanásia passiva, que é você parar de dar a medicação quando não há mais cura e há um pedido para a jurisprudência, essa sim há um entendimento de que ela prevalece na Justiça Federal Brasileira. Terceira fase
do direito à vida, direito a uma vida digna. Não basta permitir que nasça. Não basta não matar enquanto estiver vivo. É necessário que durante a vida a pessoa possua dignidade. E em decorrência disso, surgem duas situações. Não ser torturado e não sofrer a aplicação de penas como banimento, cruéis, trabalhos forçados e perpétuos. Então, quando perguntar a você, por que é que no Brasil não é permitida a pena de banimento, que é expulsar brasileiro do território nacional? Por que é que não é permitida penas de chicotear o preso? Cruéis. Por que ele não pode ser forçado a trabalhar? Por que ele não pode ficar o resto da vida na cadeia, no presídio? Simples, porque isso atenta contra o direito à vida, na sua faceta, direito à vida digna. O direito à vida digna proíbe a tortura e proíbe a aplicação de penas de banimento, cruéis, trabalho forçados e prisão perpétua. Vamos deixar a tortura, então, é uma exceção, né? A relatividade do direito, né? Veja. Eu acho que é o único que não... Vamos lá. Isso faz parte de um pressuposto. Que quando a gente fala aqui, a gente fala do Estado, né? Se você está falando do Estado, enquanto o Estado não poder torturar de forma nenhuma, e aí o direito é absoluto, eu fecho com você. Verdade. Mas numa situação do indivíduo com o indivíduo. Se você, por exemplo, está com um sequestrador de uma pessoa querida sua, você não é do Estado. Estou falando de pessoa para pessoa. E você, para conseguir a informação de onde está essa pessoa que vai morrer, você tem que torturar ela. O direito é relativo. Você vai estar diante de uma situação que pode ser ou um estado de necessidade, ou um exercício regular do direito. Então observe que o direito é relativo. Mas a sua linha de raciocínio é correta. Para o Estado, a tortura não é permitida de jeito nenhum. Nesse caso, sim, é absoluto. Mas até nessa questão a gente consegue ver uma relatividade quando traz para o individual, para a vida privada. A pergunta é boa. A ideia é essa. Beleza. Vamos lá. Proibição da tortura. Artigo 5º, inciso 3º. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. A nossa Constituição proíbe a tortura, bem como o tratamento desumano e degradante. A Lei 9.455/97 estabelece o que é tortura. Galera, preste atenção, porque a gente costuma entender por tortura qualquer situação que existe. Não é. Só serão tortura as hipóteses previstas na Lei 9.455/97. E são duas as hipóteses. São duas as hipóteses que vão ocorrer tortura, pela Lei 9.455/97. São duas as hipóteses. Está vendo aqui, ó? Primeira, segunda. Primeira, segunda. Então vamos lá. Em regra, porque eu estou falando em regra e não absolutamente, porque nas relações privadas, né? Vamos lá. Em regra, o direito brasileiro permite a tortura, sim ou não? Não. Não permite a tortura. Qual é a lei que tipifica o crime de tortura? A Lei 9.455/1997. Quantas são as hipóteses previstas na lei da tortura? Duas. Então, quantas formas podem ocorrer a tortura? Duas. Vamos lá, a primeira delas, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Não é grave não, é grave, viu? Grave ameaça a sofrimento, dor físico ou mental, com as seguintes finalidades. Então, a primeira hipótese tem três espécies. Vamos lá, a primeira espécie da primeira hipótese, letra A, para obter confissão ou informações sobre terceiros. Já dou exemplo. Segundo, por motivos raciais ou religiosos. Terceiro, para provocar ação ou omissão criminosa. Vou dar exemplo, mas eu estou dizendo a vocês, a lei da tortura estabelece quantas hipóteses de crime de tortura? Duas. A primeira a gente já viu, eu já volto para dar exemplo e explicar, são três espécies. Vamos para a segunda. A segunda é submeter pessoa que esteja sob sua guarda, vigilância ou cuidados a castigos físicos ou mentais. Então vamos resumir aqui, vamos lá. Resumindo aqui, a gente está vendo tortura, artigo 5º, inciso 3º, e estamos vendo que o direito brasileiro permite ou não permite a tortura? Não. O direito brasileiro não permite a tortura. Mas qual é a lei que estabelece o que é o que não é tortura? A Lei 9.455/97. Quantas são as hipóteses que a lei estabelece, as condutas que são torturas? Quantas são? Duas. A primeira delas, vamos lá para dar exemplo. Qual é a primeira? Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a sofrimento, dor físico ou mental, com as seguintes finalidades. Então, se não estiver dentro de uma dessas finalidades enquadrada na primeira hipótese, não será tortura.
Se não estiver na segunda hipótese, que qual é? Submeter pessoa que esteja sob sua guarda, vigilância ou cuidado, castigo físico ou mental, não será tortura. Para ser tortura, tem que estar numa das duas espécies, duas hipóteses previstas na Lei 9.455, etc. Tem que estar numa das duas. E vamos agora dar exemplo. Primeira delas, diz então vai para mim para começar a dar exemplo. Primeira delas é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a sofrimento do físico ou mental com as seguintes finalidades. Primeira, vou dar exemplo. Primeira finalidade. Para obter confissão ou informação sobre terceiro. A pergunta que você me fez, você adiantou. Quando é na vida privada, pode ser um exercício regular de direito, pode ser um estado de necessidade. Vai lá, tu tá com o sequestrador da tua filha, tu consegue pegar ele. Tua filha, teu filho está em um local ermo, ninguém sabe. Imagina uma situação dessa. Você pega esse cara, você pressiona ele, tortura. Veja, observe. Você estaria em tese cometendo um crime. Só que para você pode existir um excludente de ilicitude. Mas se for um policial, se for um agente penitenciário, ele pode fazer isso ou não? Não, porque não é excludente de ilicitude. Está tipificado. É crime de tortura. Foi aquela diferença que eu falei. Uma coisa é a vida privada, outra coisa é o Estado. Então o Estado não permite que constrange alguém mediante violência ou grave ameaça a sofrimento para confissão ou informações sobre terceiros. Ninguém que esteja na posição de agente administrativo do Estado. Segunda hipótese, por motivos raciais ou religiosos. Se você, por exemplo, humilha a tal ponto, vamos dar um exemplo aqui, eu sei que aqui tem gente que é evangélico, certo? Tem gente aqui que é crente, certo? Eu não sou evangélico, eu me considero seguidor dos ensinamentos de Cristo, mas também não me considero, não sou evangélico, certo? Mas respeito quem é. Mas a gente sabe que, infelizmente, como toda religião tem pessoas boas e pessoas ruins, algumas pessoas dentro dos evangélicos, né, que se chamam evangélicos, dos crentes, eles têm algumas, são poucas, mas infelizmente tem. Eles têm uma tendência de serem intolerantes com algumas religiões. Por exemplo, com religiões de matrizes africanas. Então, digamos que alguém que é evangélico, eu estou dando um exemplo evangélico, mas poderia ser um católico. É só para dar um exemplo. Né? Porque eu normalmente vejo mais exemplos aí afora, infelizmente, são poucos, mas de evangélico. Mas não tem que for um católico, for um evangélico, passa por um candomblé, ou passa por uma religião de matriz africana e humilha, traz um sofrimento mental à pessoa por uma questão religiosa. Essa pessoa não pode responder por tortura ou ela pode responder por tortura? Pode, né? Porque aqui, ó, constranger alguém mediante violência. Ah, o inverso também vale? Vale. É porque normalmente a gente não vê o inverso ocorrendo. Por isso que eu dei esse exemplo. Tá certo? Mas isso é a minoria, viu? A grande maioria dos evangélicos são pessoas boas, de coração bom, os católicos também. Mas infelizmente tem gente ruim em todo lugar. Terceiro, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça de sofrimento do físico ou mental para provocação ou omissão criminosa. Imagina a seguinte hipótese, aqui comigo. Tu trabalha no banco, tu é vigilante de um banco. Um certo dia tu está lá no teu trabalho, vigilante do banco, chega um cara perto de tu e diz, ó, tua irmã, fulano de tal, tantos anos de idade, dá a descrição todinha. Conhece, puxa, que história é essa? E aí, não se mexa não. Tu vai ajudar a galera da gente a entrar aqui e assaltar esse banco. Porque senão tua irmã, ela está no cativeiro, a gente vai matar ela. Essa pessoa já acabou de cometer tortura. E observe, o cara que está agindo, ele além de ser vítima de tortura, mesmo que ele ajude, isso ficando comprovado depois processualmente, ele não responde por ter ajudado no assalto. Porque para ele vai existir uma coisa chamada, que a gente vai ver na próxima aula de penal, inculpabilidade, que é coação moral irresistível. Não é a coação física, porque a coação física exclui a conduta. É a coação moral irresistível. Mas olha aí um exemplo de tortura, certo? Mas você me disse que são duas hipóteses. A primeira tem 3 espécies, nós já vimos. A segunda, submeter pessoa que esteja sob sua guarda, vigilância ou cuidado a castigo físico ou mental. Isso aqui, infelizmente, de vez em quando a gente vê. De vez em quando a gente vê isso aqui. A gente está vendo muito isso. Antigamente a gente via mais isso onde? Em asilo. Em casa de idosos. Mas agora está ficando muito comum onde? Creche. A gente não tem visto em creche? Né? Olha aí, ó. Pessoa que esteja sob sua guarda, vigilância ou cuidado. Um idoso num asilo, uma criança numa creche. Certo? Responde também nessa hipótese aqui.
um preso para o agente penitenciário, uma pessoa que esteja com uma medida de segurança no hospital psiquiátrico. Todas essas hipóteses entram aqui. Temos alguma questão interessante quando tratamos de tortura? Temos o uso de algemas. O uso de algemas, inclusive, tem súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Vamos lá. O Supremo Tribunal Federal editou uma súmula vinculante, a número 11 de 2008, que estabelece uma regra e 3 exceções. Ele estabelece uma regra e 3 exceções. A regra é que é proibido usar algema na hora da prisão de alguém. Em regra, para a súmula número 11 de 2008, a súmula vinculante, em regra, é permitido ou é proibido usar algema? É proibido, é proibido usar algema. Mas existem quantas exceções? 3 exceções. São eles. É lícito quando houver resistência, tentativa de fuga ou quando houver riscos à integridade física do preso ou de terceiros. Mas nessas 3 hipóteses que são regra ou são exceção, são. Mas nessas 3 hipóteses que são exceção, sempre deverá haver, de maneira fundamentada, o motivo da utilização da algema, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e criminal por parte da autoridade policial. Ficou claro? Então vamos ver aqui, vamos rever isso aqui, que a gente está sem pressa, porque a gente agora chegou e ainda temos um bom tempo. Terminamos a primeira parte da nossa reunião. Ainda tem mais coisas nessa aqui, mas eu considero que a gente terminou a primeira parte, porque aqui a gente termina, de certa forma, o direito à vida. Então, bora fazer uma rápida revisão do direito à vida, né? Já que estamos com tempo. Então, vamos lá, do começo, ó. Lembrando, aqui, ó. Pega mesmo, um arredendor. Andamos só, viu? Bênção de Deus. Aí, ó. Vamos lá. Direito à vida. O direito à vida é gênero, tem quantas espécies? 3. Direito a nascer, direito a manter-se vivo, direito a uma vida digna. O entendimento que vem prevalecendo nas doutrinas da jurisprudência é que o direito à vida começa com a fecundação. Hoje em dia se entende que é com a formação cerebral. Uma formação cerebral. Então, no momento em que o embrião vai para o útero, no momento que o embrião vai para o útero, a partir desse momento, em torno da 12ª semana, é que a gente fala de vida para fins jurídicos. Eu não estou falando aqui de fins religiosos, não estou aqui falando de fins medicinais, eu estou falando de fins jurídicos aqui para concurso como cara. Então, beleza? Tranquilo. Questões interessantes. Primeira delas, célula-tronco. É possível pesquisa com célula-tronco embrionária no Brasil, sim ou não? Sim. Mas de qualquer forma ou respeitando 6 requisitos? Respeitando 6 requisitos. Quais são os 6 requisitos? Para que possa haver pesquisa de célula-tronco embrionária no Brasil, quais são os requisitos? Quantos são? 6. Quais são? Para fins de pesquisa e terapia, somente em relação às células-tronco embrionárias, apenas com as fertilidades in vitro, embriões viáveis ou congelados há pelo menos 3 anos, consentimento dos genitores, controle por comitê de ética e pesquisa. Neste caso, é permitido, a gente já falou, já deu exemplo, já conversou. Dando continuidade, temos 2 temas interessantes quando falamos do direito a nascer, começando pelo aborto. O aborto é a eliminação da vida extrauterina ou da eliminação da vida intrauterina? Do momento que há a formação cerebral até o momento da saída do ser, até o momento do nascimento, seja por parto normal, seja por cesariana. Então, do momento da formação cerebral até o parto, eu estou dentro de uma situação que, se alguém atenta contra aquele ser, a eliminação da vida é intrauterina, logo é aborto. Em regra é permitido ou em regra é proibido? Em regra é proibido, em regra é crime. Mas há exceções? Há. Quantas exceções? 3. 2 legais e uma a legal, aborto necessário, risco de morte da gestante, o médico deve intervir. Aborto humanitário, caso de estupro, a mulher escolhe. Terceira hipótese, aborto em decorrência da anencefalia, não há formação cerebral, o Supremo permite. Falamos aqui do aborto e falamos da célula-tronco. Aí passamos para a segunda faceta do direito à vida, direito a manter-se vivo. Não basta nascer, é necessário que o Estado e os terceiros não atentem contra a sua vida em regra.
Em regra, o Estado não pode atentar contra a sua vida, nem um terceiro pode atentar contra a sua vida. Por que eu estou dizendo em regra? Porque em regra alguém pode lhe matar em legítima defesa. E por que eu estou dizendo em regra para o Estado? Porque existe uma exceção para o Estado, que é a única hipótese de pena de morte. Em regra, tem pena de morte no Brasil, sim ou não? Não. Não. Há uma exceção? Sim. Sim. 2 requisitos. Guerra declarada, crime militar. Então pode haver essa hipótese. Aí entramos no segundo ponto interessante dentro do tema direito a manter-se vivo, que é a eutanásia. Eutanásia é a eliminação da vida intrauterina? Não, isso é aborto. É a eliminação da vida extrauterina. Por maldade ou por bondade? Por bondade. Por bondade, por piedade, por altruísmo. Mas existem 2 espécies de eutanásia, certo ou errado? Certo. Eutanásia ativa e eutanásia Passiva. A eutanásia ativa, ela não é permitida. Se você comete um homicídio privilegiado. Já a ortoeutanásia, a eutanásia passiva, existem entendimentos da Justiça Federal de que é possível, desde que esteja em estado terminal e comprovado impossibilidade de cura e a pedido do paciente. Passamos à terceira hipótese do direito à vida. Direito à vida digna. Por tal desdobramento, surgem 2 situações. Para que você tenha um direito a uma vida digna, o Estado nem terceiros em tese podem lhe torturar, nem aplicar penas de banimento, cruéis, forçados e perpétuos. Entramos na tortura. Em regra, a tortura é crime, prevista na Lei 9.455/97 e tem quantas hipóteses? 2. Tem quantas hipóteses? 2. A primeira delas, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a sofrimento físico ou mental com as seguintes finalidades: A. Para obter confissão ou informação em terceiros. B. Por motivos raciais e religiosos. C. Para provocar ação ou omissão criminosa. Segunda hipótese, submeter pessoa que esteja sob sua guarda, vigilância ou cuidados a castigos físicos ou... E terminamos falando da tortura, vendo uma questão interessante do Supremo. Súmula 11, súmula vinculante número 11 de 2008. Em regra, é permitido o uso de algema, sim ou não? Não. Não, porque se você usa algema, em regra você comete crime de tortura. Mas não há exceções ou há 3 exceções? Quais são as 3 exceções em que poderá haver uso de algema, sempre de maneira fundamentada, sob pena de responsabilidade civil, administrativa e criminal, pela autoridade policial? Quais são as 3 hipóteses? Em caso de resistência, tentativa de fuga ou quando houver risco de integridade física. Isso. Vamos agora para a liberdade de manifestação de pensamento. Essa aqui foi uma das mais usadas nos últimos tempos. Slogan de campanha, inclusive, de um certo candidato à presidência da República. Não vou repetir o slogan, porque, na minha modesta opinião, é um slogan que imita o slogan nazi-fascista do início do século na Alemanha e na Itália, mas no fim dele tinha. Tinha o slogan, e o slogan ampliado era e liberdade. Como se a liberdade fosse um direito maior do que qualquer outro direito, inclusive do que o direito à vida. Eu vi gente dizendo: dou minha vida para que haja liberdade. Coisas assim incríveis, mas tentando voltar para o aspecto jurídico, bem que é meio que impossível depois de tudo que ocorreu, ficar só no âmbito jurídico. Mas vamos lá, o que eu quero dizer para vocês é que a liberdade de pensar e de manifestar o que se pensa, ela não é absoluta. Porque nenhum direito é absoluto. Todos os direitos são relativos. Se nós vimos que o direito à vida é relativo, o que dirá a liberdade? Se o direito à igualdade é relativo, o que dirá a liberdade? O direito à liberdade existe? Existe. Mas ele é relativo, como todos os outros. Inciso 4 é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Por que vedado o anonimato? Porque se alguém manifesta o pensamento, beleza, é o direito do cara manifestar o que ele está achando. Mas se ele fica escondido, não diz quem é, e se ele atinge alguém, se ele comete um crime contra alguém, um racismo, uma injúria racial, uma difamação, uma injúria, uma calúnia, e outra coisa, como é que essa pessoa que sofreu isso vai poder responder se é anônimo?
Então é livre a manifestação do pensamento de forma absoluta? Não. É livre a manifestação do pensamento de forma relativa, inclusive com a obrigação de se dizer de onde veio o pensamento. A não ser, que vai ser uma exceção que a gente vai ver lá no final, no caso dos jornalistas para assegurar o sigilo da fonte. Mas aí quem responde é o jornalista. Se o jornalista coloca alguma coisa que a fonte disse e depois descobre que aquilo que a fonte falou é mentira, o jornalista pode não dizer de onde veio a fonte, mas ele vai responder pelo que a fonte disse. Então não é para o cara sair publicando a doida, a torta e a direita, não. Ele tem que primeiro ver se o que a fonte está dizendo tem veracidade. Porque imagina que se a fonte disse difamou a vida de alguém, cometeu um crime de racismo, um crime de injúria racial, uma injúria, uma calúnia. Então, muito cuidado nessa hora. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral e à imagem. A Constituição Federal estabelece que seja livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Contudo, se durante a manifestação do pensamento houver a prática de ilícito, ataques morais, ou se atingir terceiro, surge o direito de resposta proporcional ao agravo. O que danado é direito de resposta proporcional ao agravo? Simples. A resposta tem que ocorrer pelo mesmo meio e pela mesma forma que ocorreu o agravante, que ocorreu o ataque, que ocorreu a manifestação, que ocorreu a fala. Não está entendendo? Se é o Jornal Nacional, ou qualquer jornal do país, Jornal da República, qualquer jornal, se um jornal difama alguém, ou imputa uma conduta criminosa a alguém, e não consegue comprovar, por onde é que deve haver a resposta? Pelo mesmo local em que houve a manifestação de pensamento. Quanto tempo foi? 1 minuto? 30 segundos? Meia página se foi escrito? Uma página inteira? Da mesma forma vai ter que vir a resposta. Proporcional ao agravo é isso. Pelo mesmo meio, pela mesma forma, pela mesma quantidade. E normalmente quando isso ocorre, se procura o judiciário e o juiz já estabelece. Ocorrerá em tal canto, por tanto tempo, ou com quantas páginas, proporcional ao agravo. Com direito à indenização por danos materiais. Material é que o cara perdeu, ó. Moral, aspecto psicológico. Certo? Vamos lá. Vocês lembram, esse caso é muito conhecido. Não é da época da gente, não. Quer dizer, até é. De um de vocês, não. Porque aqui, acredito que eu sou mais velho, mais antigo. Mas quando eu tinha uns 10 anos, 9 para 10 anos, ocorreu o caso numa escola, dizendo que havia abuso por parte dos donos da escola com relação a crianças. Foi publicado, veiculado, acabou com a vida do cara, com a escola. Moralmente, psicologicamente, abalou a família. Teve gente que morreu, nada se provou. Hoje tem até um documentário, se não me engano, é no Globoplay. É o caso da escola, não me lembro o nome da escola agora. O que aquelas pessoas sofreram diante da manifestação do pensamento que foi colocado e não foi provado. Eles entraram com pedido de indenização por danos materiais, danos morais, porque atingiu não só o bolso lá da escola, tudo que eles tinham financeiramente, tiveram que gastar com advogado, com tudo, como um aspecto moral. E olha, o aspecto moral é muito mais difícil de você quantificar. Você acabar com a vida de um camarada, meu amigo, de qualquer forma, imputando a ele um determinado crime que não existe, que você criou, é complicado. Mas aqui está a manifestação do pensamento, ela é lícita, relativa, vedada ao anonimato, e a pessoa vai ter direito de resposta proporcional ao agravo, com direito, inclusive, à indenização por danos materiais e morais. A manifestação de pensamento ela é ampla. Ela engloba o direito de falar, de ouvir, de ficar calado e de se expressar de qualquer maneira, inclusive gestos e olhares. Manifestação de pensamento ela é ampla.
Questão que cai hora e outra em concurso. Denúncia anônima para o Supremo, só ela é motivo suficiente para se iniciar o inquérito policial? A resposta é não. Denúncia anônima não é motivo suficiente. Pode fazer com que um delegado, a partir dessa denúncia, faça suas pesquisas e aí sim, com outras provas, se inicie o inquérito? Sim. Mas só a denúncia anônima não permite que seja instaurado um inquérito policial. E aí já vou dar dizendo, como é flagrante, vai ser pela modalidade de portaria ou um TCO, dependendo da pena, termo circunstanciado de ocorrência. Galera, vamos ver uma questãozinha aqui. Vou escolher uma. Vamos essa aqui da OAB. Assinar a opção correta. Qual dessas 4 aí? Um minutinho, a gente responde e vai dar uma descansadazinha para vir já com a próxima parte da reunião. Essa aqui é facilzinho, né? Questão da OAB, mas é brincadeira, né? Uma questão dessa. Se nada está dizendo correto, a letra A. A pena de morte não pode ser aplicada no Brasil em nenhuma hipótese. Não. Tem uma regra e uma única exceção. A pena de morte pode ser introduzida por emenda constitucional. Não. Não pode ser introduzida. E emenda constitucional, poder constituinte originário ou poder constituinte derivado? Poder constituinte derivado. Decorrente, reformador ou revisor? Reformador. A pena de morte pode ser declarada em caso de ignorado. Letra C. Letra D. A pena de morte pode ser introduzida por revisão constitucional. Poder, constituinte, derivado, revisor. Não. Resposta letra C. E aí, vamos refletir? Hoje eu trago uma frase do grande Vladimir Ilyich Ulyanov, mais conhecido por Lenin. Lenin, na verdade, era o apelido dele, viu? O nome dele era Vladimir Ilyich Ulyanov. Lenin porque ele teve uma época que ele ficou foragido, que ele teve que morar na região da Sibéria e passava numa região que era a região do Lena, né? Do Lena. Então aquele que veio do Lena, na tradução era Lenin, né? É preciso sonhar, mas com a condição de crer no nosso sonho, de observar com atenção a vida real, de confrontar a observação com o nosso sonho, de realizar escrupulosamente nossas fantasias. Sonhos, acredite neles. Se você tem um sonho, acredite nele. Mas o sonho tem que ser com o pé no chão. Sabendo até onde dá pra gente ir, até onde não dá. Quais são nossas fraquezas, nossos limites, nossas virtudes, nossos pontos de força. Era isso que ele queria dizer e é isso que eu digo pra vocês. Beleza? Vamos dar uma paradinha, beber uma aguinha aí no banheiro. Aqui a gente vai trabalhar algumas questões daqui e já volta. Tranquilo?
E aí, vamos refletir, estamos de volta, nossa reunião, reunião 4-5, né? Acabamos de ver lá o direito à vida, quando é que começa o aspecto jurídico do direito à vida, as 3 facetas, nascemos desse vida digna, aí vimos as questões de pesquisas com célula-tronco, a possibilidade, os requisitos, vimos a questão do aborto, que em regra é crime, mas há 3 hipóteses, 2 legais e uma jurisprudencial. Aí depois passamos para o direito a manter-se vivo, aí vimos lá a regra, vimos a questão da pena de morte, regra e exceção, guerra declarada e crime militar, vimos a questão da eutanásia, a eliminação da vida extrauterina por motivo de piedade, vimos que a eutanásia ativa não é permitida, é proibida, a passiva é permitida, vem sendo permitida jurisprudencialmente, diante das hipóteses, e terminando com vida digna, vendo alguns temas como tortura, as hipóteses da tortura na lei 9.455/97, e terminamos falando da súmula vinculante número 11 de 2008, e trabalhamos apenas uma questãozinha. Vou estar trabalhando as questões na página do Instagram, vou estar postando sempre que a gente postar vídeo novo no canal do YouTube, e aí vamos refletir, a gente vai lá na página do Instagram, bota uma questão, comenta, e os vídeos vão estar todos no canal do YouTube. Então se você está vendo esse vídeo de alguma outra forma que não é no canal do YouTube, vá lá, se inscreva, curta, deixe seu comentário, principalmente. O principal daqui, a gente não é cursinho, a gente aqui é um projeto popular, um projeto social, e a nossa ideia é disseminar conteúdos para que possam ou disseminar informação verdadeira, verídica, baseada em fato, baseada em ciência, baseado em fatos escritos cientificamente, e também ajudar pessoas a passarem em concurso público e mudarem a sua vida e a vida das pessoas que estão ao seu redor, inclusive a vida das pessoas da sua sociedade. Beleza? Vamos dar continuidade aqui, liberdade de consciência, crença e culto, artigo 5º, inciso 6º ao 8º. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto e sua liturgia. Já comento e dou exemplo. É assegurado nos termos da lei a prestação da assistência religiosa das entidades civis e militares de relação coletiva e a escusa de consciência. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Galera, a nossa Constituição, quando ela estabelece o direito à liberdade de consciência e à liberdade de crença, ela estabelece a liberdade de você acreditar ou não acreditar no que quiser. Como diria o nosso saudoso Raul Seixas, se quiser esperar Carlos Gardel, ouvir Carlos Gardel e tomar banho de chapéu, é um direito que lhe assiste. Então, a liberdade de consciência é exatamente de acreditar ou não no que você bem entender. E a liberdade de crença é o direito de crer, mas também não crer. E aí é crer em qualquer religião. Seja o islamismo, seja o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, o confucionismo e assim por diante. Muitas vezes nem religião são, muitas vezes são até filosofias. Religiões de matrizes africanas, né? Candomblé, Umbanda e assim por diante. Né? Então, é o direito de crer e o direito de não crer. E de respeitar a crença do próximo, porque não existe direitos absolutos. A Constituição garante a inviolabilidade de consciência e crença, o direito de crer e não crer, bem como o livre exercício dos cultos religiosos com os respectivos locais de culto e liturgia. Então, quem é de igreja, vai para a igreja. Quem é de terreiro, vai para o terreiro. Quem é ateu ou agnóstico, não vai. Fica em casa ou se reúne com os amigos para fazer qualquer outra coisa. Direito de crer e direito de não crer. Porque a liberdade, ela também não é absoluta. Deve respeitar limites legais. Por exemplo, questões relativas a barulho excessivo e a proteção de determinadas espécies. Então, vamos lá. Respeito e gosto muito, como eu digo, todas as religiões. Não tenho problema com religião nenhuma. Certo? Apesar de me entender como uma pessoa que tem um carinho muito grande nos ensinamentos que Jesus Cristo deixou, principalmente nos 4 evangelhos que escrevem sobre ele, João, Marcos, Lucas e Mateus, eu não me considero nem evangélico, nem católico. Sou católico de formação, né? Fiz primeira comunhão, fui batizado na igreja católica, passei um tempo na igreja evangélica, mas não sou. E respeito. Mas também respeito da mesma forma que é no candomblé. Quem é ateu, por que eu não vou respeitar? E tanto eles,
tanto eu, todos têm o direito aos cultos e aos locais do culto e às suas liturgias. Então, a Igreja Católica, por exemplo, entrou na igreja, tem um confessionário, isso é liturgia. Isso é exercício de liturgia. Dentro da igreja, local de culto, é protegido. Dentro da igreja evangélica, a pregação do pastor, a passagem para receber o dízimo. Dentro do candomblé, receber alguns espíritos. Dentro do espiritismo, o passe. Tudo isso é liturgia e ela é protegida da mesma forma que esses locais aqui ocorrem. Mas tem limites. Por exemplo, se um pastor, um padre ou uma mãe de santo gritam alto demais, fora da quantidade de decibéis permitido naquele horário, pode ser interrompido. Ou não pode? Pode. Porque você está desrespeitando, dentro daquele horário, a quantidade de decibéis permitidas. Questão relativa a barulho. Algumas religiões utilizam de sacrifício. A gente vê isso muito no Antigo Testamento, né? Sacrifício de carneiro, né, tal. Beleza, se for animais que já são sacrificados para se alimentar, não há problema. Mas se for sacrificar um animal protegido por lei ambiental, não pode. Então veja, a Constituição garante a inviolabilidade de consciência e crença, o livre exercício dos cultos religiosos, os seus respectivos locais de culto e liturgia, mas não é absoluta, porque existem questões relativas a barulho excessivo e proteção de determinadas espécies da fauna brasileira. Dando continuidade, é garantida a prestação de assistência religiosa nas entidades de internação coletiva, civil, presídios e hospitais, por exemplo, e militares, quartéis e bases militares. Uma vez eu vi, não sei aonde, e é para não dizer que eu estou falando besteira, mas se eu não me engano foi aqui no Brasil, tinha uma das pessoas que estava no quartel, um dos soldados, ele seguiu o islamismo e ele não podia, não era permitido que ele se voltasse lá para Meca todas as vezes que era necessário. Porque quem é do Islã, ele se volta para Meca 4 ou 5 vezes, né? Estou falando besteira? Por aí, né? Se volta lá, é o direito sagrado dele, de se voltar para o local sagrado lá de Maomé, e que eles chamam o Corão e tal. E isso está errado, porque é permitido. Quer dizer que só vai ser permitido se for o cristianismo? Quer dizer que se for de outra religião não vai ser permitido? A gente vê muito em presídio, né? As igrejas evangélicas têm muita força dentro do presídio, tentando, de forma muito boa, tentando ajudar a pessoa do crime e trazê-la para o mundo do cristianismo legal. Mas isso tem que ser permitido também para outras igrejas. Para a igreja católica, para também quem não é cristão, certo? E aí, isso é permitido nas interações coletivas civis e militares. Sim, previsto na Constituição. O Estado deve garantir os espaços, mas não subsidiar em hipótese alguma neste mesmo sentido. Eu já vi isso cair em questão de concurso. O Estado permitia que em determinado local foi até no presídio, permitiu que tivesse um show gospel. Beleza. O Estado, a penitenciária, através da Secretaria de Ressocialização ou Defesa, enfim, pode permitir que tenha um show gospel, mas não pode financiar, pagar a estrutura, porque eu já vi isso cair em questão de concurso. E a pegadinha era essa. O Estado deve garantir os locais de culto e as suas liturgias, porque é permitido em locais de internação coletiva civil e militar, mas não pode, em hipótese alguma, bancar. Então isso é importante. E o inciso 8º prevê a chamada escusa de consciência. Essa cai com força, onde ninguém será privado de direitos por motivos religiosos, políticos e filosóficos, desde que cumpra a prestação alternativa determinada por lei. Por exemplo, quando faz 18 anos, o homem tem que se apresentar ou no tiro de guerra ou no quartel onde tem para prestar o serviço militar obrigatório. Mas, por exemplo, se esse serviço militar obrigatório cair num sábado e o cara for adventista do sétimo dia, ele é obrigado? Não. Ele tem apenas que cumprir a prestação alternativa e no outro dia fazer um outro tipo de serviço. Se o cara é um pacifista, motivo filosófico, político, se o cara é um pacifista, o que é que ele vai fazer dentro do exército? Não.
ele vai prestar alternativa. Isso é escusa de consciência. Ninguém pode ser obrigado, privado de direitos por motivos religiosos, políticos e filosóficos. Isso eu vejo muito, via muito isso aqui cair em concurso, sabe como? Assim, ó, adventista de sétimo dia, prova do Enem, sábado e domingo. Ele não pode fazer o sábado, no sábado, até a noite, né? Até as 6 horas do sábado, das 6 da noite da sexta, né? Se eu estiver falando besteira, me perdoe. Mas se eu não me engano, das 6 da noite ou 7 da noite da sexta até do sábado. Não pode. Então, ou ele faz no sábado à noite ou ele faz na segunda. Porque ninguém, escusa de consciência, pode ser privado por motivos religiosos e filosóficos. 6 questões interessantes sobre o tema. Ensino religioso nos colégios. Botou lá porque quis. Sabe que lá o colégio é evangélico. Botou lá porque quis. Sabe que lá o colégio é católico. Não. Você botou por causa do ensino. Não necessariamente porque é católico ou é evangélico. É obrigatório o ensino religioso dentro das escolas? Não. Primeira questão de concurso. Ensino religioso facultativo. Só que aqui eu estou falando demais e não estou usando a técnica. E aí eu vou usar a técnica. 6 questões polêmicas relativas à liberdade de manifestação do pensamento. Sobre a liberdade de manifestação do pensamento, nós temos quantas questões polêmicas? 6. Primeira delas, ensino religioso nos colégios. Segunda delas, feriados religiosos. Já falo. Terceira, casamento perante autoridades religiosas. Quarta, transfusão de sangue das testemunhas de Jeová. Quinto, curandeirismo. E sexto, fixação de crucifixos em locais públicos. Vamos botar para a primeira? Qual é a primeira? Ensino religioso nos colégios. Se cair no concurso, obrigatório ou facultativo? Facultativo. Segundo, feriados religiosos. Supremo entende como válido por considerar como tema histórico-cultural. Beleza, eu respeito o entendimento do Supremo. A gente vem de uma formação de uma colonização portuguesa, católica, então os feriados vão ser católicos. Observe que os feriados são católicos, né? Até a quarta de cinza não deixa de ser. A Páscoa, Nossa Senhora da Aparecida, dia 12, finados. Então veja, mas e os feriados evangélicos? Veja, vamos lá, por que o Supremo entende que é permitido os feriados religiosos católicos? Porque o Supremo entende que tem a ver não com a questão religiosa, e sim com a questão da formação histórica e cultural. Por isso que é permitido. Mas aí também tem um lado para o outro lado, né? E o evangélico? E o dia de Martinho Lutero? O dia de Henrique VIII? O dia Calvino? O cara lá do Candomblé, um dia especial para ele. O espírita, por que não o dia de Chico Xavier? Ou de Allan Kardec? Eu não estou discutindo isso. Eu só estou dizendo, não se perder não, para concurso. Eu estou dizendo que se fosse para analisar feriado religioso, deveria ser feriado religioso para o que você acredita. Mas aí ia ter muito feriado. Porque cada um, então o Supremo entendeu o seguinte, que os feriados religiosos, que na sua grande maioria são católicos, são permitidos por uma questão não religiosa, e sim por uma questão histórico, pela questão da colonização por um país católico europeu, que era Portugal. Terceiro, casamento perante a autoridade religiosa. Deve ser válido para qualquer religião. Qualquer religião presta o casamento e depois resiste no civil. Não é isso? Quarto, transfusão de sangue das testemunhas de Jeová. O médico deve fazer quando o paciente for menor ou a vítima estiver inconsciente. Tranquilinho. E se a pessoa for de maior e estiver consciente e não quiser fazer? Não pode. Aí o entendimento que prevalece é a vontade dele. Dois direitos se conflitam. Curandeirismo. A gente vai ver isso aqui em direito penal. Se você ministra ou prescreve uma vez perdida um comprimidozinho com um amigo que está com dor de cabeça ou dor de barriga, não tem problema. Mas se você faz isso de forma, além de exercício legal da medicina, você pode cometer curandeirismo. E a fixação de crucifixos em locais públicos, o Supremo adotou, na verdade ainda não houve decisão.
é uma ADIM que está paralisada desde 2021, uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas vem se adotando a mesma ideia relativa à questão dos feriados. É permitido por uma questão histórica e cultural. Por isso que muitas vezes você chega em algum local público, numa prefeitura, no governo do estado, tem um crucifixo. Não é pela questão religiosa, é pela questão histórica e cultural. Eu sei que é difícil a gente entender isso, quem não vê isso dentro da visão cristã. Mas é isso e é assim que funciona para concurso público. Beleza? Liberdade artística, científica e de comunicação. Artigo 5º, inciso 9 e 10. É livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Pessoal, a gente que veio depois de 88 não sabe o que é isso. Mas nossos pais, nossos avós, nossos bisavós passaram por um período de 1964 a 85, principalmente de 1968, 69 até 1978, 79, um período aí de 10 anos, que a ditadura militar no Brasil ela era muito dura. Havia censura prévia de música, de teatro, de cinema. Teve gente que foi agredida fazendo peça de teatro. Foi colocado na rua sem roupa. Pancada. Música, só se o censor deixasse passar. E só passava com a inteligência do poeta. Pai, afasta de mim este cálice. Afasta de mim este cálice de vinho tinto de sangue. Passou pelo censor. Porque Chico Buarque era muito inteligente. O que ele estava querendo dizer era: afasta essa ditadura que mata, que persegue. E Raul? Eu sou a mosca que pousou em tua sor. Não adianta me matar, porque vem outra em meu lugar. Ninguém sacava, né? Nem o censor sacava. E as novelas de Janete Claire? Quantas foram proibidas porque tinha uma sainha, um beijo na boca? Não existe mais, de 88 para cá, censura prévia. Pode haver censura a posteriori, e aí eu não gosto nem desse nome. Porque se é a posteriori não é censura. É a avaliação do conteúdo. Pode. Por exemplo, a gente viu muito cara de stand-up. Foi a maior confusão. Uma galera defendendo, outra criticando. Teve um stand-up aí que eu não vou dizer o nome, porque eu não quero entrar nessa briga. Mas teve um cara que faz stand-up que utilizou lá de... uma vez ele usou o termo racistas, com piadas, e outra vez lá ele defendendo lá a pedofilia, essas coisas. Uma galera defendendo, não, mas se proibir esse show, isso é censura. Não. Ele cometeu um crime no momento que ele foi racista. Tem que responder e isso tem que ser retirado da... Não é censura prévia. Ele teve o direito de falar. Agora, tu viu que a manifestação do pensamento não é absoluta? Então, nesse sentido, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado de indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. Falamos já disso aqui também. É livre qualquer forma de expressão artística, científica ou cultural, independentemente de censura ou licença. Apesar disto, o poder público pode estabelecer classificações indicativas a respeito da natureza e faixa etária recomendada para os programas. Ei! Você aí, se ligue, seu bobinho. Não confunda censura com classificação indicativa. Isso cai em concurso. Classificação indicativa não é censura. É apenas dizer aos pais, aos responsáveis, qual é a idade ideal para se assistir àquele programa. Televisivo, teatro e assim por diante. Então quando tem lá, ó, não indicado para menores de 18 anos. Está dizendo, normalmente é filme de terror pesadão, que
que não indica, mas não está proibindo que você assista com seu filho. Ou com um dependente seu. Está lhe orientando. Proibido para menor de 14. Está lhe orientando. Então, classificação indicativa não é censura. Censura não pode. Censura prévia não pode. Licença prévia não pode. Classificação indicativa pode. Porque não é censura. É uma orientação. Aqui, ó. A respeito da natureza e faixa etária recomendada para os programas televisivos, diversões e espetáculos públicos. E aqui também, ó. Cai muito também, ó. Pode também proteger a família, e aí família, né, no conceito que a gente teve agora, é família aqui no conceito, não vou dizer tradicional, aqui é família no sentido amplo, restringindo a veiculação de propaganda sobre serviços ou materiais que sejam nocivos à saúde e ao meio ambiente. Um exemplo aqui todo mundo lembra, que aqui a gente quando era novo era doido para Ayrton Senna, quem não era... Quem pegou um pedaço, eu ia pegar Ayrton Senna até 12 anos, foi quando ele faleceu. É o nosso maior ídolo ao lado de Pelé. Para alguns até maior que Pelé. Né? Tem essa discussão, para outros é Pelé. Mas quem lembra do que tinha no carro da McLaren? Marlboro. E os comerciais de cigarro? O cara lá fumando. Hollywood. Asa Delta. Entendeu? Aqui eu não posso nem falar o nome dessa. Mas eu não posso nem fazer, porque eu não posso nem fazer propaganda. Porque é proibida a propaganda, porque faz muito mal. O cigarro. Hoje não tem mais. É isso. Comercial de agrotóxico. Ó, anos 80, anos 90. Nos intervalos daqueles programas que falavam sobre coisas no campo. E hoje? Não pode. Por isso, não é censura. É proteger questões relativas à saúde e ao meio ambiente. Confronto de direitos. Inviolabilidade domiciliar. Isso não cai em concurso não, fera. Isso despenca. É boia, como de uma amiga minha. Vamos lá. Inviolabilidade domiciliar. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre, prestar socorro ou durante o dia por determinação judicial. Meu amigo, aqui a gente tem que destrinchar em vários pedaços. Vamos por partes. Primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte. Aqui eu tenho uma regra e 4 exceções. Aqui eu tenho uma regra e 4 exceções. Aqui eu tenho uma regra e 4 exceções. A regra é que se eu entro na casa de alguém com a permissão de algum dos moradores, se eu entro na casa de alguém com a permissão de algum dos moradores, não há crime. Mas se eu entro na casa de alguém sem a permissão de algum dos moradores, ou seja, ou melhor, sem a permissão de todos os moradores, eu cometo um crime do artigo 150 do Código Penal. Essa é a regra. O crime é violação de domicílio. E lembra que quando a gente estudou a classificação, a gente viu que a violação de domicílio, ele é um crime material, formal ou de mera conduta? Mera conduta, né? Basta entrar, não precisa levar nada, lembra lá? Então é um crime de mera conduta. Entrou, permaneceu, sem autorização dos moradores, cometeu o crime. Então, em regra, você não pode adentrar no imóvel de uma pessoa sem a permissão dos moradores. Essa é a regra. 4 exceções. 3 a qualquer hora, 1 durante o dia. São 4 exceções. 3 a qualquer hora e 1 durante o dia. Vamos lá. A regra é que ninguém pode adentrar em domicílio de outro sem permissão. Caso isto ocorra, haverá cometido um delito denominado violação do domicílio, artigo 150 do Código Penal. Assiste a nossa primeira aula, a nossa primeira reunião do direito penal. Nós explicamos que a violação do domicílio é um crime de mera conduta. Vai estudar lá o que é isso, certo? Todavia, a própria CF estabelece as seguintes exceções, onde se pode adentrar na casa de outro sem a permissão.
4 são as exceções. 3 durante o dia e durante a noite, 1 durante o dia. Quantas são as exceções? 3. Quantas são as exceções? 4. 4. 3 durante o dia e durante a noite e 1 durante o dia. Durante o dia e durante a noite. Prestar socorro, desastre ou flagrante delito. O cara está batendo na mulher, Maria da Penha, flagrante delito. Qualquer hora, madrugada e tal. Desastre. Um morro despencou em umas casas. A qualquer hora. Prestar socorro. Você chega na casa do seu amigo, fulano! Quando tu olha por cima do portão, o cara se batendo num ataque cardíaco. A qualquer hora do dia e da noite. 3 hipóteses. Você pode entrar, não há crime. Prestar socorro, desastre, flagrante. O casal tá Aí agora vem a bronca. Liga na direita à vida, né, os 3 aí. Agora olha a bronca. Por determinação judicial, aqui apenas durante o Dia. E aí é que tem a bronca. Existem vários conceitos para estabelecer o que é dia. Os 2 mais seguidos é o que estabelece um horário fixo e o de Celso de Mello. Segundo o grande Celso de Mello, é considerado dia da aurora ao crepúsculo, do nascer ao pôr do sol. Aí veja, esse critério aqui depende muito do local que você tiver. Porque, por exemplo, se você estiver no verão no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, o dia é muito mais longo. Nasce mais cedo a aurora, põe-se mais tarde. Mas é dia, segundo ele. Aqui na nossa região é muito pequena a diferença, verão, inverno. É quase sempre de 6 às 18 mesmo, com pouca variação. E a outra é a de horário, de 6 às 18. Certo? E aqui é o que cai também. O conceito de casa é amplo, não é restrito, não vacile. O que significa ser um conceito amplo? Não é apenas o domicílio, mas também escritórios, garagem e 4 apartamentos de hotéis, desde que habitados e desde que não seja espaço aberto ao público. Beleza? Aí eu queria falar uma coisa que eu vi aqui, que eu achei interessante. No livro do grande professor Vicente Paulo e do professor Marcelo Alexandrino. Olha essa, que eu não sabia. Lendo, para reunir aqui com vocês, eu vi isso aqui, ó. Por fim, é oportuno mencionar que o STF considerou válido provimento judicial que autorizava o ingresso da autoridade policial em recinto profissional durante a noite, para o fim de instalar equipamentos de captação acústica, escuta ambiental e de acesso a documentos no ambiente de trabalho do acusado. Asseverou-se que tais medidas não poderiam jamais ser realizadas com publicidade, sob pena de sua frustração, o que ocorreria caso fossem praticadas durante o dia, mediante a apresentação de mandado judicial. Com isso, tem-se que a escuta ambiental, segundo Vicente Paulo Marcelo Alexandrino, 14ª edição, revista e atualizada do ano 2014-2015, a escuta ambiental não se sujeita aos mesmos limites da busca domiciliar, bastando para sua legalidade a existência de circunstanciada autorização judicial. Essa vocês não sabiam. Eu não sabia até ainda agora. Eu disse isso, ninguém tem que saber. Eu vi isso aí. Você viu? Olha aí, coisa fantástica. Então vamos lá, para resumir. Em regra, você só pode entrar na casa de alguém se houver a permissão de alguns moradores, não é isso? Se você entra sem a permissão, crime de violação do domicílio, crime de mera conduta. Tranquilo? Mas existem 4 exceções que você pode entrar sem a permissão. 3 a qualquer horário, dia e noite. Desastre, prestar socorro e flagrante. 1 durante o dia, determinação judicial.
para uma busca e apreensão. Busca e apreensão. Da hora ao crepúsculo, de 6 às 18. Já a escuta ambiental, que é diferente de busca e apreensão, é a polícia entrar à noite no local para colocar escuta autorizada. Essa não se submete à necessidade de ser de dia. E isso tem uma lógica, que ele disse aqui. Se o cara entrar com a escuta ambiental com mandado durante o dia, o cara vai saber que vai ser instalada. Então não vai servir de nada a escuta. Então não confunda escuta ambiental com busca e apreensão. Busca e apreensão só durante o dia com determinação judicial. Escuta ambiental pode ser à noite, mas também com determinação judicial. Essa aqui é boa, né? Não sabia. Não sabia não. Página 141 do livro do professor Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, 14ª edição. Acho que eu comprei em 2015, ele deve ser 2014, 2015. Se houve mudança de lá para cá, eu realmente não sei, mas aqui tem isso. Vou até pesquisar, mas prevalece o que está aqui. Né? Vou até depois dar uma olhada. Vamos embora. Para terminar, sigilo de correspondência e de comunicações. É inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Então aqui vai separando, viu? Uma coisa é correspondência, outra coisa é comunicação telegráfica, dados e telefônica. Já vamos ver a diferença. Salvo no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, para fins de investigação criminal, inquérito policial instaurado ou instrução processual penal, ação penal instaurada, ou inquérito ou ação penal. Certo? Então vamos lá, por partes. Em regra, é inviolável o sigilo de correspondência, comunicações telegráficas, de dados e telefônicas. Certo? Então vamos lá. Em regra, é violável ou é inviolável? Inviolável. Inviolável. O quê? Primeiro, correios. Primeiro, é inviolável as correios. Segundo, as comunicações telegráficas, de dados e telefônicas. Agora vamos ver cada uma, vamos dar exemplo. Mas eu quero que você me ajude a memorizar nesse finalzinho. Tá terminando? Vamos lá comigo? Aqui, ó. É inviolável o sigilo de correspondência e comunicações telegráficas, de dados e telefone. De uma por uma. Vamos lá. Correspondência. Tudo que é direcionado a outro de maneira escrita, como e-mail, mensagem de celular, e aí, aqui a gente pode ver, eu acho que o WhatsApp talvez não entre aqui, talvez entre dados, né? Mas tudo bem. Cartas, em regra, é inviolável, mas pode ser violado por ordem judicial diante do cometimento de delito. Também pode ser violado durante o estado de defesa e o estado de sítio. Estado de defesa e estado de sítio vai ser a nossa última aula. Quando a gente for falar lá do estado das instituições democráticas, a gente vai ver estado de defesa, estado de sítio e segurança pública. Vai ser a nossa última aula de constitucional, certo? Antes da gente entrar em administrativo. Comunicações telegráficas. O telégrafo hoje quase não é utilizado, né? Aplica-se o mesmo ao supracitado. De dados bancários, contas que o cara tem, conta corrente, conta poupança ou qualquer tipo de investimento bancário. Em regra são invioláveis. Todavia, em caso de cometimento de delitos, a autorização pode vir por juiz, CPI ou procedimento administrativo. Olha essa observação! Não vacile! O STF entende que não cabe mais a quebra por parte do Ministério. Se a ordem vier direto do MP, o STF entende que não cabe. Só quem pode quebrar dados bancários é juiz, Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI e procedimento administrativo. Dados fiscais, imposto de renda, IPTU, todos os impostos. Também, em regra, é inviolável. Todavia, poderá ocorrer por ordem judicial, CPI e procedimento
administrativo e fiscal. Nesses últimos dois casos, também pode ser quebrado durante o estado de defesa e durante o estado de sítio. E aí, eu vou para o principal. Muita atenção. Que é a que mais cai. Quebra de sigilo telefônico. Em regra, é inviolável. Mas existem exceções e os requisitos das exceções estão na Lei 9.296/96. E os requisitos são os seguintes. Cuidado aí, viu? Na telefônica é diferente. Você viu lá de dados, que pode ser juiz, pode ser CPI, né? Aqui, ó. Olha os requisitos da telefônica, para quebrar. Autorização exclusivamente judicial. É diferente dos outros, não é? Nos outros, mais gente pode. Lá só não pode o MP, né? Mas o CPI pode. Aqui não pode, aqui só juiz. Segundo, de ofício. Sabe o que é de ofício? Quando o juiz próprio quebra, sem ninguém pedir. É de ofício. Quando ninguém pediu, o juiz quebrou o sigilo da comunicação telefônica. Ou requerimento, pedido do Ministério Público, ou representação, pedido do delegado de... Então veja, o primeiro requisito para quebrar sigilo telefônico, comunicação telefônica, primeiro requisito, autorização só e somente só judicial. Segundo, quem pode quebrar? Sempre o juiz, de três formas: de ofício, a pedido do MP e a pedido do delegado de polícia. Terceiro, para fins de investigação criminal ou instrução processual. Ou seja, tem que ter ou inquérito policial instaurado ou ação penal. Aqui é processo penal, viu? Tá processo pessoal. No caso, Um erro aqui. no caso de CPI, os deputados podem pedir também. Pede ao juiz, né? No caso, teria que pedir ao Supremo, né? Esse é o entendimento que a lei cai, né? Tanto é que, veja o que é que diz aqui, ó. Eu fiz questão, ó, Douglas, aqui, eu fiz questão de parar aqui, ó. É inviolável o sigilo de correspondência e comunicação de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem Judicial. Então tem que pedir ao Supremo, né? se envolver a quebra, se envolver pessoas com prerrogativa de foro, sim. No caso, a mesa vai pedir ao Tem que ser a juiz. juiz, certo? no caso do STF. Né? Quarto requisito, como último meio probatório. O delegado, o promotor já fizeram de tudo para tentar alguma coisa para poder processar o cara, mas o cara é escorregadio, escapando, aí ele vai e pede a quebra de sigilo de comunicação ao juiz. Ó. Durante 15 dias, prorrogáveis por igual período 30. Apenas nos crimes punidos por reclusão. Mais uma vez, vou explicar a diferença de reclusão para detenção. Reclusão pode ser cumprido inicialmente no fechado, semiaberto e aberto. Detenção só pode ser cumprido no inicialmente ou semiaberto ou aberto. Não cabe cumprimento inicial no fechado em crimes por detenção. Olá! E como é que eu vou saber se o crime é detenção ou reclusão? Vai estar lá, meu irmão! Tá lá! Matar alguém 6 a 20 anos de reclusão. Ameaça. Artigo 147. De 1 a 6 meses de detenção. Então não cabe uma quebra de sigilo por ameaça. Telefônico. Porque é detenção. Mas cabe por homicídio, cabe por tráfico. Acho que tem outra questão, eu não me lembro bem, que é em 72 horas, no caso, se for tráfico de pessoas também, né? Essa aí eu não sei, Douglas. Sinceramente eu não sei. Mas parece que tem um negócio desse também. Quero até olhar aqui, pode ser até que tenha aqui no material com esse livro. Tanto do professor Pedro Lenza, como do professor Alexandre Moraes, como do professor Vicente Paulo Marcelo Alexandre. São livros maravilhosos para quem está estudando para concurso. Tem uma coisa aqui, ó, coisa interessante, que eu não sabia.
sobre o prazo. Prorrogável por 15. Olha aqui, ó. A lei permite ao magistrado autorizar a interceptação telefônica pelo período de 15, renovável por igual tempo, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Entretanto, segundo a jurisprudência do Supremo, é possível a prorrogação desse prazo, mesmo que por sucessivas vezes, quando o fato for complexo e, como tal, exige investigação diferenciada e contínua, desde que devidamente fundamentada pelo juiz competente, não havendo em tais prorrogações nenhuma ofensa ao artigo 5º caput da Lei 9.296/96. Então, aqui uma questão de concurso. Regra para quebra do sigilo de comunicação telefônica: 15 mais, mas se o crime for complexo e tiver que ter mais diligências, pode ser prorrogada por sucessivas vezes. Entendimento do STF. Em caso de crime complexo. Puxa uma seta aí e bota isso aí, meu irmão. Pode ser prorrogado por sucessivas vezes em caso de crime complexo. E agora eu vou ler para vocês uma coisa que é muito importante e que não está no material de vocês. E uma coisa que cai muito. Posso? Bota aí, por favor. Não confundir machismo com quiabo. Aqui, ó. Uma coisa é interceptação telefônica. Outra coisa é escuta telefônica. Outra coisa é, isso aqui é cara de concurso, gravação telefônica. Doideira, aqui pegou geral. Aí, ó, vamos lá? Escuta telefônica é a captação de conversa feita por um terceiro, sem o conhecimento dos interlocutores. Quem quiser anotar o que é interceptação telefônica? É a captação de conversa. Quer anotar? Eu digo devagar. Quiser anotar? Interceptação telefônica. Interceptação telefônica. Interceptação telefônica é a captação de conversa feita por um terceiro sem conhecimento dos interlocutores. Sempre por ordem judicial prévia. Tranquilo? Escuta telefônica é a captação de conversa feita por um terceiro com o conhecimento de apenas um dos. Então tá Douglas conversando com o Regis, eu chego para gravar e Douglas sabendo, o Regis não. Isso não é interceptação, isso é escuta. E gravação telefônica é feita por um dos interlocutores do diálogo sem o consentimento ou ciência do outro. Aqui no caso, Josenildo está conversando com o Valdênio está gravando sem Josenildo saber. Vamos lá, ficou fácil agora. Interceptação, foi o que a gente trabalhou. É uma conversa de duas pessoas ser gravada por terceiro. Um terceiro grava a conversa de duas com prévia autorização judicial. Escuta. Um terceiro grava a conversa de duas pessoas onde um sabe e o outro desconhece. O outro conhece. E gravação é quando um dos interlocutores grava sem o outro consentir ou saber. Aí ele termina dizendo: a relevância de tal distinção é que a escuta e a gravação, por não constituir interceptação telefônica em sentido estrito, não se sujeitam à inarredável necessidade de ordem judicial prévia e podem, a depender do caso concreto, exemplo, legítima defesa, ser utilizada licitamente como prova. Então pode ser, veja, a escuta e a gravação pode ser utilizada em regra? Não. Mas pode ser usado como prova em situação de legítima defesa. Alguém estiver lhe acusando de alguma coisa, você tem a provinha lá que foi gravada. Ou numa escuta ou numa gravação. Tranquilo, né? Tem pra gente diferenciar. Fala aí, meu querido. Eu acho que eu mandei pro senhor aquele negócio agora das 72 horas e tal, requisição, de tráfico de pessoas. Realmente é diferente, mas é específico da lei. A lei de tráfico de pessoas, né? Sim, eu mandei para você A quebra pode ocorrer por 72 horas? Rapaz,
Rapaz, o texto é um pouco grande. Se você quiser, eu posso mandar para você agora aí. Mas no final, se você quiser ler aí, vai entender. Eu vejo que na próxima aula eu trago, tá certo? Tá beleza, mandei agora. Pronto. Acho que é relevante para o concurso de polícia. Com certeza. E para terminar, artigo 5º, inciso 13, é livre o exercício de qualquer trabalho, opção ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Norma de eficácia contida. Qual é a norma de eficácia contida? É aquela que já vale, mas a lei pode restringir. Pode ser restringido. Que é o caso do advogado, né? Bacharel em Direito, mais necessidade de prestar e passar na prova da OAB. STF entende que não é necessário diploma para jornalista exercer tal função. Ou restringir ou dar um sentido. Liberdade de informação é tanto o direito de informar como de ser informado. Se for necessário ao exercício da profissão, será garantido o sigilo da fonte, onde o profissional não será obrigado a revelar a origem da informação. Agora, cuidado. Se o cara, o jornalista, pega uma informação de uma fonte e essa informação é falsa ou criminosa, ele não é obrigado a passar de onde veio a fonte, mas ele responde pelo que ele passar. Então, o sigilo da fonte é garantido, mas isso não garante que ele não responda criminalmente, ou civilmente ou administrativamente. Agora também pode acontecer o que aconteceu com o Tim Lopes, né? Exatamente. Beleza? Essa aqui, vamos fazer só uma aqui da PM 2009. Acerca do princípio da inviolabilidade domiciliar, é correto afirmar que eu vou trabalhando as questões lá no Instagram e para o pessoal aqui do presencial, sempre na outra aula eu trago o gabarito, beleza? De todas as questões. Vamos lá, essa aqui, de A a E. A primeira. Um minutinho. O Fogão tá jogando agora com o Goiás, né? Queria muito que fosse campeão, hein? Tá, tô torcendo pro Fogão. É meu segundo, assim, meu time do Rio é o Fogão, né? Em São Paulo eu gosto do Santos. Time mesmo eu só sou esporte. É. Mas eu gosto do Botafogo, eu gosto do Santos e na Europa eu gosto do Napoli, por causa de Alemão, Maradona e Careca. Eu gosto também do Ajax. 1x0 Goiás, ó. Eu gosto do Ajax. 1x0 pro Goiás. Dentro do Santos. Segundo tempo. Mas o Goiás sempre foi um calo com o Botafogo. Assim como o Sport é do Corinthians, né? Das antigas, né? Tem uns times que gostam de embaçar com outros times. Responderam? Vamos lá. É correto afirmar: A prisão do traficante em sua residência durante o período noturno constitui prova ilícita. Errado, né? Porque flagrante é durante o dia e durante a noite. Casa e asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo por determinação judicial, em caso de flagrante, delito ou desastre, ou para prestar socorro durante o dia. Aqui ele misturou, né? Na verdade, durante o dia é determinação judicial. Os outros 3 a qualquer horário. Por casa também se estende os escritórios profissionais dos médicos, advogados e contadores. Assim, somente durante o dia e amparados por ordem judicial, neles se pode ingressar para realizar busca e apreensões. Essa é a resposta. Lembrando que se for um escuta ambiental, a gente viu aqui, se for uma escuta, não uma busca e apreensão, ela pode ser durante a noite, segundo o entendimento do Supremo. Beleza? Então, para terminar, galera, eu vou terminando, aí o gabarito eu vou passando no Insta e vou passando aqui para o pessoal do presencial, sempre na outra aula. Eu vou trazer mais uma frase de Lenin. Certo? E aí, vamos refletir? Segundo Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, aprender. Aprender sempre. A gente sempre aprende. Seja ensinando, seja sentado, seja falando, seja ouvindo. Às vezes a gente aprende mais ouvindo do que falando. Às vezes a gente aprende mais ensinando do que sendo ensinado. Beleza? Então quero agradecer a presença de todos. Segue a gente na página do Instagram Vamos Refletir, no canal do YouTube, se inscreve e principalmente compartilha. Vamos democratizar conhecimento, fazer o conhecimento chegar a quem precisa, dar oportunidade das pessoas passarem concurso público e mudarem a sua vida, a vida dos que amam e a vida de todos na sociedade. E aí, vamos refletir? Valeu!